Olá a todos. Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Antes de tudo, caso alguém tenha dúvidas, fique à vontade, a aula é de vocês. Vamos aprender bastante hoje, tá? E vamos lá, pessoal. Primeira coisa de todas é que nós aprendemos na aula passada sobre a ondulatória. Então, vocês podem acessar aqui o nosso site, né? www.profleandromoraes.com.br. Lá no site nós já temos a nossa aula. No site nós já temos a nossa aula de física. Então é só você entrar no site, física ondulatória. Beleza. Então nessa aula tivemos aí os primeiros conceitos de ondulatória, tá? Eu sei que são muitos conceitos, né? Mas vocês podem revisar a aula depois, podem acessar de novo, né? Para vocês irem aprendendo aos poucos sobre esses conceitos. Ok. Então, aqui nós tivemos a aula semana passada. A aula dessa semana eu vou deixar aqui para vocês. Ela fica gravada porque você pode assistir depois, tá bom? Então, por isso que eu sempre gosto de deixar aqui para você assistir depois. Tivemos um resuminho sobre ondulatória. Ondulatória é a parte da física que estuda as oscilações, a produção e propagação de ondas, né? E fenômenos relacionados. Ótimo. Bom, depois disso, a onda transporta energia, só que ela não transporta matéria. Por isso que as coisas ficam boiando. É por isso que acontece isso, porque elas não são transportadas pela onda. Elas são longitudinais ou transversais, de acordo com a forma, tá? Longitudinal, a direção de vibração, por exemplo, nesse caso é horizontal. É a direção que ela se propaga na horizontal. A transversal é diferente. Ela se propaga pela horizontal, por exemplo, e ela vibra na vertical. Então, isso é chamado de onda transversal. Hoje vamos conversar sobre as ondas quanto à natureza. Temos a onda mecânica, que ela depende do meio material para se propagar. Então, vocês percebem aqui a nossa voz, ela depende do meio material para a sua propagação. Então, no caso aqui, dependeria do ar para a propagação. Então, elas podem ocorrer em cordas, em molas, em líquidos e em sons. Elas não se propagam no vácuo. O vácuo, para quem não sabe, é lá no espaço, onde não tem interferência ou interferência mínima, né, de forças, de gravidade e assim vai. E hoje vamos falar sobre as ondas eletromagnéticas. O que é isso de onda eletromagnética? Elas podem ocorrer nos meios materiais ou no vácuo, né? Então temos aí a luz, as ondas de rádio, onda de TV, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Aqui temos um exemplo de uma onda de rádio, com certeza. Então você consegue descobrir qual a composição da estrela, por exemplo, né? Utilizando um aparelho desse que ele capta as ondas de rádio de uma estrela, por exemplo. Hoje, nosso objetivo é descobrir o que seria o espectro eletromagnético. Então, no material de vocês, da semana 2 de física, temos aqui, temos aqui um espectro eletromagnético, né? Então, o que é isso? O que seria isso, esse espectro? Na verdade, é um diagrama, um gráfico, um desenho, que ele mostra as radiações que existem na natureza, que nós descobrimos até hoje. Então, as radiações, elas vão do maior comprimento de onda possível, que seria aqui as ondas de rádio, por exemplo. Elas são ondas muito esticadas. Olha o tanto que essa onda é esticada aqui, tá vendo? Que interessante. Então, as ondas de rádio, AM, por exemplo,
é um exemplo de onda de rádio, bem grande aqui. Depois vai diminuindo o tamanho dela. Então, o comprimento de onda de 1 metro a 1 centímetro. Temos as microondas. Quais são os exemplos de microondas? Temos aí a TV, o radar, são exemplos de microondas. E depois esse tamanho dela diminui ainda mais. Temos as ondas no infravermelho, por exemplo, o controle remoto do celular. Eu vou pedir para vocês fazerem um teste quando vocês estiverem perto do controle remoto. Vocês acionem a câmera do celular e coloque o controle remoto bem próximo e aperte ele, os botões dele. Vocês vão perceber pela câmera que vocês conseguem ver uma luz vermelhinha pela câmera. E se vocês olharem sem a câmera, vocês não conseguem ver. Por quê? Porque o controle remoto, ele transmite uma onda eletromagnética no infravermelho. Olha que legal. Então faça o teste para vocês verem, e isso demonstra que nós enxergamos apenas nessa regiãozinha, que é chamada de espectro visível, que é a parte da radiação que nós vemos. Então, o espectro visível, ele começa lá na luz vermelha até a luz violeta. Por isso que abaixo dessa parte vermelha, temos o infravermelho, que é abaixo, infra seria abaixo, abaixo do vermelho, e depois da luz violeta temos o ultravioleta. Ultra significa acima, acima da violeta. Então, aqui nessa região é onde enxergamos, por exemplo, a lâmpada, conseguimos enxergar por aqui, e depois, na região da luz visível ainda, temos o Sol. A partir daqui nós já não enxergamos mais. Então, temos a ultravioleta, com a radiografia, por exemplo, que ela é muito importante na natureza, na medicina. Depois temos os raios X e os raios gama, com os elementos radioativos, ok? Então é muito importante para a gente descobrir os tipos de radiação que temos. Então aqui no nosso site, né, temos aí o tipo de onda. Então, olha que legal. As ondas que penetram a atmosfera da Terra, que conseguimos captá-las aqui na Terra. As ondas de rádio, conseguimos. Por isso que temos aqueles radiotelescópios que tentam descobrir informações das estrelas, dos planetas por meio do rádio, a radiação chamada rádio, e também o infravermelho e a luz visível. Não temos telescópios de outro jeito aqui na Terra. Para você descobrir sobre microondas, ultravioleta, raio-x, raios gama de uma estrela, você tem que colocar o telescópio fora da Terra. São chamados telescópios espaciais. Então, temos aqui vários tipos de radiações. Na aula passada, eu expliquei para vocês o que é o comprimento de onda. Deixa eu só mostrar aqui. Comprimento de onda é o tamanho de uma única onda. Então, por exemplo, você começa aqui embaixo, subiu, desceu, subiu. É esse tamanho que é chamado de comprimento de onda. Então, aqui, vocês podem observar que o rádio ele tem um comprimento de onda muito grande, cerca de 10 a terceira metros, ou seja, 1.000 metros. É o tamanho de um edifício, por exemplo, muito grande. E depois começa a diminuir o comprimento de onda, tamanho de uma pessoa, 1,5 m até 2 metros, mais ou menos, diminui, chega no micro-ondas, o tamanho de uma borboletinha, por exemplo. E você vai diminuindo o comprimento de onda até o infravermelho, que é o tamanho da ponta de uma agulha, bem pequenininho. Na luz visível, que o comprimento de onda, que é esse desenho aqui, o tamanho de uma ondinha só, ele é o tamanho de protozoários, muito pequeno. A ultravioleta, tamanho de moléculas. O raio-x, tamanho de átomos. Raio gama é o tamanho de um núcleo atômico, então é muito pequenininho.
E uma coisa legal de todos aqui é que temos telas no micro-ondas, né? Que é aquele aparelho que temos em casa. E para que serve aquela tela? Aquela telinha ela serve para as ondas de micro-ondas não saírem do aparelho. Então, 10 elevado a menos 2 é como se fosse 1 dividido por 10 ao quadrado. 1 sobre 100 que seria 1 centímetro. Então, aquelas telinhas, elas têm um tamanho menor que 1 centímetro, para que a onda não consiga escapar do micro-ondas. Se você furar aquela telinha e ficar acima de 1 centímetro, pode ser que essas ondas saiam do micro-ondas e elas podem trazer esse tipo de radiação para nós, que pode não ser benéfico para a gente. Então é muito importante que o nosso micro-ondas ele não tenha furos. Se tiver furos, ou mande arrumar, ou não use mais. Então é bem interessante. Até aí tudo bem sobre o espectro, gente? Todos entenderam? O pessoal que chegou agora, espectro eletromagnético nada mais é do que um gráfico, um diagrama dos tipos de radiação. Então, vocês têm aqui a radiação lá da onda de rádio e vai diminuindo o comprimento de onda até chegar nos raios gama. A frequência é a mesma coisa. Você tem o gráfico, só que ela é o contrário. Então, as ondas de rádio são as ondas com a menor frequência possível e depois vai diminuindo. Vai aumentando, desculpa. Então, você tem aqui a onda de rádio, tem a menor frequência, 10 elevado a quarta, que são 10.000 Hz, e vai aumentando até chegar aqui na onda de raios gama, que tem uma frequência muito grande. Para quem esqueceu, frequência é o tanto de ondas que você tem na unidade de tempo. Então, Hertz é o tanto de ondas que você tem por segundo, por exemplo. Então, aqui nas ondas de rádio, você tem 10.000 Hertz, ou seja, 10.000 ondinhas por segundo. E aqui vai aumentando até chegarmos no raio gama. E a temperatura é de corpos em que essa radiação representa o comprimento de onda mais intensamente emitido. Então, olha que legal. A onda de rádio, até chegar em micro-ondas, ela tem uma temperatura muito pequena, muito fria, 232 graus negativos para baixo. Então, mostram objetos muito frios e depois vai aumentando. Aqui na nossa região da luz visível, nós temos objetos aqui de 9 graus para cima, né? E depois, nas ondas de raio-x, raios gama, nós podemos ter objetos muito quentes. Então, é muito importante a gente entender que existem vários tipos de radiações. As ondas de infravermelho receberam este nome por possuírem frequência abaixo da luz vermelha. Então, vamos olhar no espectro. Infravermelho está aqui, a luz visível. Vocês podem observar aqui que temos o desenho do espectro visível, que é esse aqui. A luz com menor tamanho aqui, menor frequência, é essa aqui de baixo, que é a vermelha. Então, o que está abaixo dele é chamado de infravermelho. Por isso que tem esse nome, infravermelho, abaixo do vermelho. E a frequência acima do violeta tem o nome de ultravioleta, acima do violeta. Então, se lá no nosso material perguntar por que tem esses nomes, essas são as respostas, tá? Abaixo da luz vermelha e acima da luz violeta. E o interessante é que a luz vermelha é a luz com a menor frequência possível, a luz que a gente consegue enxergar com a menor frequência é a vermelha, e com a maior frequência possível é o violeta. Abaixo ou acima disso nós não enxergamos. Tem animais que enxergam, por exemplo, a cobra, ela consegue enxergar em infravermelho. Outros animais também, mas nós não conseguimos, não temos essa capacidade, dependemos de outros instrumentos
sem ser nos nossos olhos, para observar essas ondas, essas frequências e radiações. A onda eletromagnética é o resultado da oscilação entre os campos elétrico e magnético. Como assim? Onda eletromagnética, campo magnético e elétrico. Olha só, esse aqui em vermelho seria o campo elétrico, na vertical, por exemplo, e em azul na horizontal o campo magnético. Quando os dois se cruzam, temos aí alguns fenômenos, alguns efeitos, né? E a onda eletromagnética faz parte desses efeitos, desse cruzamento aí entre os dois campos, oscilação entre eles. E elas são transversais. O que é uma onda transversal mesmo? É uma onda que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, ou seja, você tem aqui, ela se propaga na horizontal e ela vibra na vertical, por exemplo, tá bom? Aqui tem um vídeo bem legal sobre o espectro eletromagnético. Quem quiser assistir depois, vale a pena, que é um vídeo bem didático, né, bem tranquilo de assistir. E esse é o espectro eletromagnético. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, gente? O que seria o espectro? Quer perguntar alguma coisa? Caso tenham dúvidas, perguntem, por favor, tá? Deixa aí nos comentários, no chat, fique à vontade. Uma coisa importante é o seguinte, muito legal. Nós, seres humanos, descobrimos os tipos de radiação. Beleza. A natureza, ela tem vários tipos de radiação que estão aqui, do rádio até os raios gama. Então, que tal tentarmos descobrir o tipo de radiação de cada elemento químico? Então, vocês podem perceber nessa imagem a radiação do Sol. O Sol ele tem um tanto de linhas de radiação, chamadas de linhas espectrais. Por que será que ele tem isso? Porque o Sol, quando apontaram um espectrógrafo, que é um aparelho que mede quais são os tipos de radiação que existem nos objetos, perceberam que o espectrógrafo apontou isso aqui para o Sol. Então foi percebido que o Sol tem hidrogênio em uma quantidade muito grande, porque esse é o espectro do hidrogênio, são as linhas dele. O Sol tem hélio e depois o Sol tem outras coisas, mercúrio e outros elementos. Mas o interessante de tudo é que o Sol é formado basicamente de hidrogênio e hélio. Então aí os químicos começaram a investigar um pouco melhor e descobriram o espectro. O que é o espectro? É esse desenho mesmo do tipo de radiação de cada elemento químico. Então, eles descobriram isso aqui e criaram uma tabela periódica, que vocês estão estudando ela no primeiro ano com a química, né? Vocês já começaram, estas semanas vocês já vão aprender sobre a tabela periódica e criaram aí uma tabela periódica com os elementos químicos. Olha que legal! E os espectros de cada tipo de elemento. Com isso, o que os físicos e os químicos fizeram? Eles apontaram os espectrógrafos para o espaço e começaram a observar as estrelas e o que compõe cada estrela, os planetas próximos a nós, o que compõe eles. Então, como o elemento mais abundante que temos no universo é o hidrogênio, com certeza esses locais têm hidrogênio. Mas se você pegar hidrogênio e você descobrir que aquele lugar tem oxigênio, o que tem hidrogênio e oxigênio na natureza? Que é muito importante para a vida. Quem sabe?
É a água, isso mesmo. Então, se você observar uma estrela, um planeta, e tiver oxigênio lá, que é esse desenho que vai aparecer no espectro, e esse desenho, hidrogênio e oxigênio, você pode ter água. Além disso, existem outros elementos químicos aí muito importantes para a composição da vida, que eles estão aqui nesse tanto de coisas, ferro, níquel, magnésio, um tanto de coisa, né? Então, quando você aponta isso para o espaço, espectro eletromagnético, estrelas, você começa a descobrir de que jeito são as estrelas, né? Então, você já começa a perceber, olha que legal, por que que a estrela tem essas cores. Então, você percebe que existem as estrelas mais velhas, mais novas, o que que compõe cada tipo de estrela. Será que naquele local pode existir vida? Então você começa a observar a radiação. Olha lá, é uma estrela que tem uma radiação, né, de corpo negro, que é chamado, tem esse nome também. Então é uma coisa muito legal, porque assim, essas cores, elas mostram assim o seguinte. Por exemplo, essa luz violeta, ela tem 7.000 kelvins. E a luz vermelha, ela tem 4.000, ou seja, uma temperatura mais fria. Então, a estrela vermelha, ela tem uma temperatura diferente da estrela mais azul. Então, você consegue descobrir por que, que as temperaturas são diferentes. Então, aí você começa a investigar o espaço, né? E quem sabe a gente possa descobrir vida olhando para esse espectro, né? Porque nós não conseguimos chegar até as estrelas até o momento. E se a gente observar as estrelas pelo espectro, a gente pode descobrir se existe muito oxigênio, hidrogênio naquela estrela, se existe metano, outros tipos de gases que podem trazer a vida, né? E a partir disso a gente começa a observar melhor as estrelas, ok? E a existência de vida ou não. Aqui tem uma imagem muito interessante, muito facinho para a gente perceber, que é o seguinte. Lembra que o comprimento de onda é o tamanho de uma única onda. Olha só as ondas de rádio. O tamanho do comprimento de onda. Eu tinha falado para vocês que é 1.000 metros, mais ou menos. As microondas começam a diminuir 1 centímetro, por exemplo, o tamanho de um comprimento de onda. O infravermelho é mais pequeno. A luz visível é ainda mais pequeno o tamanho de cada ondinha. Ultravioleta, raio-x, raios gama, vai diminuindo cada vez mais, ok? Então é isso, esse é o espectro. Olha que interessante. Esse aqui está ao contrário, né? Então as ondas de raio AM estão aqui e vai diminuindo até chegar aqui no final. Só vou colocar uma coisa aqui, experimento com controle remoto, onda eletromagnética. Quanto mais é mais letal para nós? Depende, né? Depende da intensidade da onda. Então, é uma pergunta muito interessante, pessoal. Olha, quanto mais, quanto mais, quanto maior, né? Quanto mais intensa, mais perigoso para a gente? Depende da intensidade, né? Então, aqui está escrito assim, ó, penetra a atmosfera da Terra. O que que é isso? Essas radiações conseguem chegar até a Terra? Então, a onda de rádio consegue. Micro-ondas não conseguem vir da estrela para a Terra. O infravermelho, a luz visível, consegue. Por isso que nós vemos estrelas no espaço, porque a luz visível dela chega até nós. E esses outros aqui não chegam até a Terra. A gente não é que não chega, não penetra a atmosfera, né? Aí o que acontece? Ultravioleta lembra do filtro solar, né?
fator 50, fator 30. Que negócio é aquele? Porque nós temos um buraco na camada de ozônio, né? Que infelizmente chega, escapa radiação ultravioleta de lá. E ela pode ser nociva à nossa saúde. Então, por isso que temos que ter protetor solar quando vamos no sol para nos proteger dessa onda. A onda de raio-x, em pouca quantidade, não dá problema nenhum. Mas se você ir muitas vezes no médico tirar uma radiografia, um exame de raio-x, isso pode causar algum problema para o seu corpo. Então, pode quebrar as moléculas e pode provocar o câncer, por exemplo. Então, é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado com a radiação, tá? Micro-ondas pode ter problemas se o micro-ondas estiver furado, desregulado, né? Então, pode trazer algum malefício para a nossa vida, sim. Temos que tomar cuidado com isso, tá bom? E por que que existem os radiotelescópios na Terra, os telescópios de luz visível e infravermelho? Porque essa radiação chega na Terra. Os outros tipos de telescópio, eles estão no espaço, chamados telescópios espaciais, tá bom? Então, essa tabela periódica tem um experimento bem legal que vocês podem fazer em casa. Olha que legal. A radiação do controle remoto é muito facinho de fazer. É só você pegar o controle remoto. Deixa eu ver aqui, tirar essa propaganda. Vamos ver, vamos ver. Ó, você pega o controle remoto comum da sua casa, beleza? E aqui nessa pontinha tem a luz. Você não enxerga essa luz assim. Você só enxerga ela se você estiver olhando para uma câmera de celular, por exemplo. Por quê? Porque a câmera de celular, ela capta o infravermelho e a sua visão capta só a luz visível. Então faça o teste aí na sua casa para você ver que legal. Para você saber se está funcionando ou não o controle remoto, é só você olhar para ele com uma câmera de celular. Faz isso para vocês verem que da hora, que coisa interessante, que coisa legal. E mostra a fragilidade do ser humano, né? Porque nós enxergamos só na luz visível. Tem animais, por exemplo, a cobra enxerga, vê na luz infravermelha. Vamos ver da cobra. Ali, a cobra vê na luz infravermelha, né? Olha que legal. Imagina você enxergar desse jeito, gente. Como a cobra enxerga? Ela enxerga desse jeito, né? Então, qual a parte do ratinho que está mais quente, vamos dizer assim? Seria que a parte do cérebro, que está funcionando, está mais aquecida, né? Então, a cobra enxerga desse jeito. Legal, né? Esse é o jeito que ela enxerga. Ela vê a outra cobra assim, né? Olha lá. Enxerga um gato. Olha só o gato sendo visto pela luz infravermelha. Nós não vemos assim. Nós precisamos de aparelhos para ver isso, né? Um porco. Olha que coisa da hora, né? Uma pessoa. Então, a luz infravermelha ela é muito interessante por causa disso, né? Ela capta a temperatura dos corpos. Então, quanto mais frio, mais azul é. E quanto mais quente, mais amarelo, vermelho você tem a cor. Então, você pode observar aqui, por exemplo, você não precisa entrar em uma casa para saber aonde está pegando fogo na casa. É só você observar pelo espectro, né? Muito legal. É uma coisa bem interessante aí sobre as radiações, ok? Interessante, né? Alguém tem dúvida? Tranquilo? Então depois vocês dão uma olhada nas perguntinhas. Eu já respondi elas meio de forma indireta,
tá bom? Então, vocês podem assistir essa aula novamente, ela está no YouTube para vocês. É só clicar naquele link que eu passei para vocês. Eu também vou colocar ela aqui embaixo do espectro, né? Só vocês entrarem no site, física ondulatória, e a nossa aula está aqui debaixo. Eu vou colocar ela daqui a pouquinho, quando acabar as aulas, beleza? Então, muito obrigado a todos, né, pela paciência. Se tiverem dúvidas, já pode fazer a semana 2. Isso, façam em folha separada, bonitinho, e depois combinamos o jeito que vocês vão me enviar as respostas, beleza? Então, até mais, pessoal. Um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas.